Olá a todos. Neste vídeo nós vamos dar continuidade, portanto, aqui aos tutoriais que tínhamos feito já na aula anterior. E neste vídeo em específico nós vamos falar sobre módulos, ou seja, módulos em Python que nada mais são do que ficheiros com código onde nós podemos arrumar funções e podemos fazer chamadas a esses módulos para podermos correr os nossos programas e arrumar o nosso código de uma forma mais correta e ter algo mais apresentável e mais fácil de gerir. Então o que é que isto significa? Portanto, vocês já estarão, e eu lamento imenso, eu vou só aqui colocar, portanto, o telefone em silêncio, que deveria ter posto antes, mas por lapso esqueci-me. Nós vamos ver aqui então o código que tínhamos feito no vídeo anterior. Portanto, este código que nós neste momento temos aqui tem duas funções e tem a parte do início do programa. Tínhamos feito o pedido ao utilizador de dois números e tínhamos feito então a soma desses dois números. Qual é o problema que se verifica quando começamos a escrever um código que tenha muitas funções? Portanto, nós aqui neste momento temos duas, mas se quisermos fazer mais operações matemáticas de subtração, multiplicação, divisão, vejam que teríamos que acrescentar mais 3 funções só aqui ao início do nosso código. Então, o que é que nós podemos fazer? Podemos colocar estas funções como parte de um módulo. Como é que nós vamos fazer isso? Portanto, eu vou aqui criar um novo ficheiro. Este ficheiro que neste momento está no nosso lado esquerdo, eu vou chamar a este ficheiro de módulo. Módulo ou calculadora. Se calhar é capaz de não ser má ideia, vamos chamar a este ficheiro de calculadora. E o que é que acontece? Este ficheiro que está neste momento agora guardado na mesma pasta que o meu programa principal, eu posso simplesmente colocar várias funções neste módulo. Então o que é que eu posso fazer? Eu, para transferir código, funções que eu tenha aqui no meu programa, eu posso simplesmente colocar estas funções que aqui estão de soma e imprimir para ecrã, posso colocá-las aqui deste lado. Portanto, e observem o seguinte, eu estou a criar um ficheiro de Python que a única coisa que lá tem dentro é, ou melhor, são duas funções. Da mesma maneira que eu posso adaptar e até posso já escrever outra função diferente, ou seja, outro pedaço de código, pode ser subtração de x e y. Ou seja, o que eu estou a dizer é x vai ser menos do que y e vai dar um resultado, portanto eu tenho que alterar aqui esta operação. O resto vai se manter. Podemos fazer aqui a operação, neste caso de multiplicação de x por y. Deixem-me só alterar esta operação que aqui está. E também podemos ter aqui a divisão. Okay? O que é que acontece? Eu neste momento não vou fazer validações na divisão de se estivermos a tentar dividir por zero, porque quem é matemático sabe que a divisão por zero não pode ser efetuada, teríamos que utilizar operações com limites, portanto, coisas na área da matemática que nós não vamos entrar neste momento. Então, o que é que acontece? Eu vou simplesmente deixar aqui uma função simples para os efeitos da demonstração. Vou guardar este módulo que aqui está. Então, aqui fica agora a pergunta. Como é que eu, do meu programa principal, posso utilizar funções que estejam definidas nos módulos que eu vou criar? Ora, a forma que eu tenho de poder chamar as funções que estão no meu módulo é através daqui do import. Ou seja, eu primeiro no meu programa principal,
onde eu estou a desenvolver o código, eu tenho que fazer um import do quê? Tenho que fazer um import do nome do ficheiro onde as minhas funções ou onde os meus pedaços de código estão guardados. Então eu vou fazer um import aqui no meu programa do quê? Vou fazer um import do calculadora. E atenção, eu não coloco calculadora.py, isto estaria incorreto. Em código Python, nós só precisamos do nome do ficheiro. Terem atenção neste momento que o nome que eu coloco aqui neste import tem que ser exatamente igual ao nome do ficheiro. Ou seja, se eu colocar um ficheiro com uma letra grande, então eu tenho que colocar também a respectiva letra grande aqui no meu import. Ok. Neste momento, o que é que iria acontecer se nós executássemos o código como está? Em princípio, daria erro. E daria erro porquê? Vamos lá executar e vamos ver aquilo que nos aparece. Ora, eu aqui tenho automaticamente um erro referente à função imprimir para ecrã. E ele diz-me: o nome imprimir para ecrã não está definido neste contexto. Então vamos lá ver aqui o seguinte. Se nós observarmos, eu tenho ali um imprimir para ecrã. E eu fiz um import de calculadora. E se observarmos aqui o ficheiro do lado esquerdo, eu realmente tenho um imprimir para ecrã. Então, porquê é que isto deu erro? Nós, para chamarmos funções, ok? Nós temos que dizer qual é o módulo onde queremos ir buscar estas funções. Ou seja, eu tenho que, no meu código principal, acrescentar aqui calculadora, ponto, e depois o nome da função para ele funcionar. E vejam que eu assim coloquei o ponto, ele mostra logo as funções que eu tenho disponíveis, ou seja, a divisão, imprimir para ecrã, multiplicação, soma e o subtração. Neste momento ele já não dará erro, portanto eu vou só aqui mostrar aqui os números das linhas, ele já não irá dar erro na linha número 6, ou seja, na parte do imprimir para ecrã, porque eu já estou a definir que ele vai buscar esta função ao calculadora. Porquê é que isto é importante? Porque é que nós temos que escrever aqui calculadora, ponto, qualquer coisa, se nós já fizemos um import no início? Por um motivo simples. Se eu tiver, vamos imaginar que eu tenho aqui um novo ficheiro que por acaso também vai ter um outro imprimir para ecrã, e atenção, este é um ficheiro totalmente diferente do calculadora, mas o nome da função é exatamente o mesmo, e eu aqui digo: este é outro módulo, e vou guardar isto e vou, por exemplo, chamar a este ficheiro de outro módulo e guardar. E vejam agora o seguinte: nós temos o nosso programa principal aqui do nosso lado direito, nós temos o ficheiro ou o módulo calculadora aqui do nosso lado esquerdo, que tem todas estas funções. E ainda temos um outro terceiro módulo que se chama outro módulo, que também tem uma função que se chama imprimir para ecrã. Agora vejam o seguinte: eu nestes módulos, eu por acaso tenho conteúdos diferentes. Então agora vejam o que seria no meu programa principal se eu chegasse aqui e fizesse um import de outro módulo, e se eu só tivesse aqui nesta linha número 7 o imprimir para ecrã, como é que o programa iria saber se eu estava a querer executar o imprimir para ecrã do outro módulo ou se estava a querer usar a função imprimir para ecrã do módulo calculadora? Okay? Então o que é que acontece?
nós temos que definir qual é o módulo onde queremos que ele vá buscar a tal função. Daí a necessidade de escrever aqui calculadora ou então outro módulo atrás da função. Porque eu posso, se quiser, a qualquer altura, escrever aqui outro módulo, ponto, e também colocar imprimir para ecrã. Ou seja, neste momento nós conseguimos definir claramente qual é a função que eu quero executar e onde é que ele vai buscar o conteúdo da função. Portanto, então agora vamos experimentar correr isto, porque ainda não terminamos o nosso programa. Porquê? Porque vejam o seguinte, eu tenho aqui em baixo uma função soma, mas eu não estou a dizer onde é que eu vou buscar esta função soma. Então, para eu poder executar isto corretamente, eu necessito colocar o calculadora.soma. E ele vai buscar a função calculadora que, ou melhor, o módulo calculadora que tem a função soma com o x e o y. Portanto, nós agora vamos executar este programa e ver qual é o resultado final que obtemos. Portanto, F5, ele pergunta se quer gravar, vamos querer gravar e executar. Então vamos ver. Observem aqui o seguinte, logo no início, deixem-me aqui colocar isto lado a lado, ou melhor, eu coloco aqui lado a lado. No código, eu tenho o calculadora.imprimir para ecrã e ele dá-me o resultado. Isto é um print. Quando eu chamo a função imprimir para ecrã do outro módulo, lembram-se daquilo que eu escrevi, este era um outro módulo, então ele aparece aqui neste lado. Então, eu continuando a correr aqui o meu código, o que é que vai acontecer? Eu posso colocar 10 e posso colocar o número 5, ele vai chamar, e vejam aqui o seguinte, só para terminarmos este vídeo, ele vai chamar a função soma e passar-lhe os valores de 10 e de 5, ou seja, 10, quando está aqui esta variável número 1 e a variável número 2, o valor de 5, e ele passou isto para onde? Para a soma que está em calculadora, ou seja, ele vai executar aquilo que aqui está, o x e o y também continuam a ser substituídos pelos valores que eu dei aqui em número 1 e número 2, e o return, apesar de estar noutro módulo, o return vai funcionar exatamente da mesma maneira como se estivesse tudo dentro do mesmo ficheiro de código. Portanto, esta é uma forma simples que nós temos de conseguir correr e executar o nosso código com módulos. Agora, da mesma maneira, vocês podem tentar desenvolver o exercício para escrever ou tentar pedir outros dois números e executar a função de subtração, multiplicação ou divisão. Se tiverem algumas dúvidas, poderão contactar-me pelos sítios habituais.